Então, pessoal, hoje eu resolvi mostrar a cara. Se vocês quiserem fazer perguntas ou tirar dúvidas, vocês podem estar perguntando aqui embaixo no vídeo, ou também podem estar me chamando no WhatsApp se vocês acharem melhor, mas podem ficar à vontade para comentarem aqui embaixo que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Então, na atividade de hoje, você vai ter que relembrar um pouco sobre cada uma das propriedades de potências. Esse conteúdo está na página 23 do livro de vocês, então nós vamos relembrar, porque vocês já estudaram isso nos anos anteriores, só vamos relembrar um pouquinho os conceitos. Defina com suas palavras cada uma das propriedades abaixo e simplifique as operações com potência. Então nós temos algumas operações com potências, nós vamos simplificar, nós não vamos resolver essas potências, só vamos transformar ela em uma potência menor e escrever com as nossas palavras. Eu escrevi aqui embaixo com as minhas palavras, se vocês fizeram diferente a forma que escreveram, desde que seja o mesmo conceito, não tem problema. Então não precisamos resolver, somente simplificar. A primeira, multiplicação entre potências de mesma base. Observar esse detalhe aqui, tem que ser a mesma base. Se as bases forem diferentes, vocês não conseguem simplificar essas frações, essas potências, aliás. Então, só consegue simplificar essas potências se tiverem a mesma base. O que é a base? Como o nome já diz, base é a parte de baixo. Então, nós mantemos a base quando é uma multiplicação, mantemos a base, somamos os expoentes. Expoente é aquele numerozinho lá de cima que diz quantas vezes nós vamos multiplicar a base por ela mesma. Letra A. 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a menos 3 vezes 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2. Lembrando que o pontinho, como eu já falei para vocês, significa multiplicação. Isso vocês já vão ver lá no livro de vocês, que vai começar a aparecer ponto e 2 pontos nos cálculos. É multiplicação, lembrar disso. Escrevi aqui embaixo em vermelho o resultado. 7 elevado a 5, então como está dizendo lá em cima, nós mantemos a base. O 7 aqui debaixo das potências é tudo igual, então eu vou colocar somente um 7 e vou somar todos os expoentes que estão aparecendo aqui. Lembrando que os sinais, quando são negativos, eles vão junto. Então, 5 mais menos 3 mais 4 mais 2. O menos 3 aqui eu coloquei entre parênteses para separar esses dois sinais aqui. Segundo passo, nós temos o encontro de dois sinais aqui que eu separei por parênteses. Quando acontece isso, precisamos fazer o jogo de sinal. Separado por parênteses, dois sinais, ou o encontro de dois sinais, fazemos o jogo de sinais. Lembrando, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Então, sinais diferentes, o resultado é negativo. Mais com menos deu menos, então eu substituí aqueles dois sinais pelo sinal negativo. Agora é só resolver esse cálculo. Um outro detalhe, quando temos conta de mais e de menos, eu gosto de relacionar isso daqui com dívida e com dinheiro que temos. Quando é negativo, é uma dívida que nós temos ou que você gastou em algum lugar. Então, no caso aqui, a única dívida que eu tenho é os R$3 aqui, ó, menos 3. O restante são todos positivos, então são todos os dinheiros que eu tenho. Eu posso juntar todos eles juntos. Eu tenho 4, eu tenho 2, então eu tenho 6. E eu tenho mais 5 aqui, então eu tenho 11. Eu tenho 11 e eu devo 3. Então eu tenho 11 e paguei 3, eu vou ficar com R$8. Então 7 elevado a 8. A letra B, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a menos 7. Ou aqui você pode ler também 5 elevado a sexta potência, mas 5 elevado a 6 já está bom. Mantemos a base, então vou transformar todas essas bases que são iguais em uma só e somamos os expoentes. Mesma coisa, expoentes negativo, senão vai junto. 2 mais menos 6 mais menos 7. Temos o encontro de dois sinais, fazemos o jogo de sinais, eliminamos ele, mais com menos vai dar menos, agora se transformou em um sinal só, podemos resolver. Eu devo 7
tenho 6 e tenho 2. Então, eu tenho 2 e tenho 6, eu tenho 8. Eu tenho 8 e devo 7. Eu vou ter 1. Aqui eu posso escrever simplesmente 5, porque quando o expoente é 1, não há necessidade de escrevê-lo, porque vai ser a mesma base. Então, se eu colocar somente 5, vai estar correto. Letra C. 3 elevado a menos 8 vezes 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 8 vezes 3 elevado a 11 vezes 3 elevado a 4. São todas as mesmas bases, então eu simplifico colocando uma vez só aqui e somo os expoentes. Multiplicação, soma os expoentes. Menos 8 mais menos 5 mais 8 mais 11 mais menos 4. Aqui de cara eu já consigo observar que esse menos 8 e mais 8 vão se eliminar, vai dar 0. Então eu conseguiria já eliminar esses dois aqui na hora de fazer o cálculo. Então vocês vão ver que lá no final isso vai sumir. Primeiro de tudo eu vou fazer o jogo de sinal, porque lembrando, pela ordem das operações matemáticas, o parênteses vem primeiro. Então eu tenho um parênteses aqui, vou eliminar ele primeiro. Jogo de sinal, mais com menos deu menos, pronto, eliminei, agora só vou fazer as contas de mais e de menos. Quando é menos é dívida, quando é mais é dinheiro que eu tenho. Então, estou devendo 8 e tenho 8, fiquei com 0. Eu tenho 5 e tenho 11, então eu tenho 16. Eu tenho 16, mas eu gastei 4, fiquei com 12. A segunda, a divisão entre potências de mesma base, mesmo detalhe, as bases são iguais. Então, agora é a operação inversa da anterior. Se nós multiplicamos, na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão, que é o inverso da multiplicação, em vez de somar, eu vou subtrair. Então, mantemos a base, mesma coisa que na anterior, e subtraímos os expoentes. Então, 7 eu mantenho a base igual porque todas elas são iguais aqui. E agora eu vou subtrair, lembrando que o sinal vai junto também. 5 menos, uma subtração, menos 3, menos 4, menos 2. Elimino o parênteses aqui, menos com menos vai dar mais, o restante fica igual. Então, eu tenho 3 reais e eu tenho 5 reais. Os dois são positivos, então eu tenho 8. Aqui eu devo 4 e devo 2. Eu devo 6 reais. Devo 6 e tenho 8. Fiquei com 2. 7 elevado ao quadrado. As bases são iguais, é uma divisão, porque são 2 pontos. 2 pontos significa divisão. Mantemos a base. Subtraímos os expoentes. 2 menos 6 menos 7. O sinal vai junto. Menos, é como se eu estivesse colocando um menos aqui no meio. Menos 7. Faço o jogo de sinal, vai dar mais 7. 2 e 7. São positivos os dois valores. Então, eu tenho 2 e tenho 7. Eu tenho 9 e eu devo 6. Se eu tenho 9 e devo 6, vou ficar com 3. 5 elevado ao cubo. Letra C. 3 elevado a menos 8. Aí eu vou subtraindo todo o restante dos expoentes, nas outras potências, porque as bases são todas iguais. Menos 8, menos 5, menos 8 de novo, menos 11, menos 4, como se eu tivesse colocado o negativo aqui e esse outro negativo permanece. Primeiro de tudo, elimino o parênteses, menos com menos vai dar mais. Tudo o restante é negativo, então todos eles são dívidas. Eu posso juntar todas essas dívidas juntas, que vai dar, ó, devo 8 e devo 5, devo 13. Devo 13 e gastei mais 8. Então, vou ficar devendo 21. 21 e gastei mais 11. Então, vou ficar devendo 32. 32 e paguei 4. Então, eu fiquei devendo 8. 3 elevado a menos 8. Agora, uma potência elevado a outra potência. Uma potência de uma potência. Mantemos a base. Então, o 7 vai continuar. E multiplicamos os expoentes. Então, eu só vou multiplicar esse vezes esse. 3 vezes 4, que vai dar 12. Aqui nós temos um expoente negativo.
o sinal do negativo vai ter que ir junto na multiplicação. Então, menos 7 vezes menos 9. Quando acontece isso, primeiro resolvemos a multiplicação. 7 vezes 9, 63. Por último, fazemos o jogo do sinal. Menos com menos dá mais. Então, mais 63. 8 vezes menos 4. Primeiro multiplicamos. 8 vezes 4, 32. E depois o jogo do sinal. Mais 8 menos 4. Mais com menos vai dar menos. Menos 32. Agora, potência com expoente zero. Um detalhe que precisamos cuidar aqui. Se a base for diferente de zero, o resultado sempre será 1. Então, pode ser uma base negativa, pode ser uma base positiva, não muda, independente de que número seja que está aqui. Pode ser 1 milhão, 10 milhões, não importa o tamanho do número. Pode ser qualquer número, desde que não seja zero. Porque se a base for zero, o resultado não é 1. Então, qualquer número que tiver na base, aqui nós temos 5 e expoente zero, o resultado é 1. Aqui a nossa base não é diferente de zero, ela é zero. Então, o expoente é zero, mas o resultado não é 1, o resultado é zero. E aqui nós temos o número 234 na base, expoente zero, 234 elevado a zero, o resultado é 1. Não preciso nem montar essa conta aqui que eu já vou saber que o resultado é 1. Então, se a base for diferente de zero, o resultado será sempre 1. Agora, potência com expoente negativo. Nós temos um expoente negativo. Nós invertemos a fração que está na base e o expoente se torna positivo. Então, aqui na base nós vamos ter uma fração. Mas como assim uma fração aqui? Lembram que eu sempre falei para vocês que embaixo desse número aqui nós temos o 1? Porque se eu dividir 4 dividido por 1 vai dar 4. Então eu não altero o valor desse 4, dessa base, mas vai se transformar numa fração. Então 4 sobre 1 vai dar uma fração elevado a menos 9. Agora, eu inverto essa fração que está na base, então o 4 de cima vai para baixo e o 1 de baixo vai para cima. Eu inverti a fração aqui. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Inverto ela e o expoente se torna positivo. Pronto, resolvido. 1/4 elevado a 9. Lembrando que eu tenho que colocar parênteses aqui quando aparece uma fração para indicar que tudo que está dentro do parênteses está elevado a essa potência. Porque se eu não colocar parênteses aqui, vai ficar o 1 apenas, ou seja, o valor de cima elevado ao 9. E o de baixo, que é o 4, o denominador, vai continuar sendo 4. Ele não vai ser elevado à potência de 9. Então eu coloco parênteses para dizer que tudo que está aqui dentro está sendo elevado a esse expoente. Aqui, 2/7 elevado a menos 2. Aqui já está pronto, então ficou mais fácil. O 7 vai para cima, o 2 vai para baixo, o numerador se transforma em denominador, e o denominador se transforma em numerador. Então, o valor de cima, que é o numerador, vai se transformar em denominador. E o expoente menos 2 se transforma positivo, vai se transformar em 2. 1/2, ou metade. 1 dividido por 2 vai dar 0,5, ou 1/2, ou metade. Vocês podem ler essa fração aqui de várias formas. Elevado a menos 3. 1/2 elevado a menos 3. Eu vou jogar o 2 para cima, o 1 para baixo, inverti a fração, troco o sinal do expoente. 2 sobre 1 elevado a 3. Aqui um detalhe. Como lá na letra A, 4 elevado a 1, eu posso escrever simplesmente como 4. Aqui também, 2 sobre 1, eu posso escrever simplesmente como 2 elevado a 3. Ou 2 elevado ao cubo, né? Então, esse 1 aqui de baixo pode desaparecer, porque se eu dividir 2 dividido por 1, vai dar 2. Então, 2 elevado ao cubo não muda o resultado.